Bom dia, irmãos. Louvamos ao nosso Deus pelo privilégio e a bênção de estarmos juntos de novo. Já ouvimos a palavra do Senhor nessa manhã, de desafio, de representarmos o reino em qualquer lugar que nós estivermos. Que é gostoso, irmãos, que a identidade do reino não importa onde você esteja inserido. Essa identidade deve ser vivida, evidenciada. Não há nenhum ambiente que a identidade do reino não possa ser demonstrada, inserida através das pessoas do reino. Então precisamos pensar nisto de uma maneira especial. E muitas vezes nós justificamos as nossas ações por não fazê-las por causa do lugar onde nós habitamos. E de fato a igreja precisa ser diferente. Né? Araraquara, a gente pensa e fala de ambiente difícil. Mas nós já pastoreamos lugares mais difíceis do que Araraquara. Mas a igreja era diferente. O que precisa acontecer em Araraquara é a igreja ser diferente, irmãos. É nós que precisamos responder ao ambiente que está lá fora. A igreja que tem a resposta a um ambiente hostil. Se ninguém gosta de abraçar, eu vou abraçar. Eu até não preciso ser abraçado no primeiro momento, eu preciso de abraçar. Dar um bom dia, visitar, que é algo que a igreja precisa de fazer. Né? Então são coisas que a gente precisa evidenciar, que o que o pastor Alexandre transmitiu ao nosso coração hoje de manhã. Vamos, irmãos, curvar as nossas cabeças mais uma vez, vamos pedir a Deus a bênção sobre o nosso estudo. Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez nessa manhã. E assim como o Senhor falou aos nossos corações através do pastor Alexandre, eu também, ó Deus, me coloco à disposição do Senhor para continuar a ministração nessa manhã. Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando as nossas vidas. Que as lições aqui aprendidas sejam lições do alto, do Teu coração, para os nossos corações. E que a nossa mente esteja sempre aberta. E que a nossa alma esteja sendo trabalhada pelo Teu Espírito. E que a nossa vida represente o que nós aprendemos e o que nós fomos trabalhados pelo Senhor. Em que nós fomos trabalhados. As áreas de trabalho do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos com Davi ainda. E eu estou tentando dar uma acelerada para terminarmos essa série. E abrangendo mais capítulos. Para nós mudarmos um pouco também na escola dominical. Mas nós falamos que o que Davi aprendeu, e aí os textos seguintes vão demonstrar isso. Domingo passado nós falamos sobre essa realidade. Davi aprendeu o princípio de que Deus sempre, imediata e completamente perdoa o pecado, quando há confissão e arrependimento genuíno. Isso é graça. Então Deus, imediata e completamente perdoa o pecado, quando há confissão e arrependimento genuíno. Mas Ele não remove as consequências dos nossos pecados.
Essa é a realidade. E nós vimos isto na vida de Adão, e trazendo todas as consequências para todo o tempo, na vida de Adão e Eva. Vimos na vida de Abraão. Sinalizei essas duas vidas primeiro, porque nós sentimos as consequências até hoje do pecado dessas duas pessoas, e nós sofremos até hoje. A natureza sofre, a história sofre. Então, mostrando que às vezes as consequências, elas vão muito além de nós mesmos. Consequências dos nossos pecados. Mas temos também, irmãos, Moisés. Moisés, para mim, foi um dos mais espetaculares dos líderes. Moisés foi temperado em várias situações e circunstâncias. Saiu de um berço de escravo, foi para o palácio, preparou-se para ser faraó do Egito, foi exilado para o deserto, encontra-se pessoalmente com o Deus do seu povo, representa esse Deus, foi ridicularizado, foi humilhado, desafiado, e depois seguiu o projeto de Deus, tirando o povo de Deus do Egito. Mas foi um homem que não suportou a pressão de se dirigir o povo de Deus. Quando eu vejo Moisés, irmãos, eu vejo a dificuldade do líder. E o líder pode ser ele presbítero, pastor, aquele que assume um posicionamento que Deus deu a ele para conduzir o seu povo. Inúmeras vezes, na vida de Moisés, mostrou para Deus o quanto estava pesado. Ele chegou a dizer para Deus que ele não tinha parido aquelas pessoas. Aquele povo que ele estava conduzindo não era dele, era de Deus o povo. E no momento, em Números 20, Moisés já não aguentava mais a pressão. E ao invés de fazer o que ele sempre fez, foi agir para que o nome de Deus seja glorificado, para que Deus fosse santificado no povo através da ação dele. Mas é o que ele faz? Ele bate na rocha, com raiva. E aí Deus diz o seguinte para ele: você não vai entrar na terra prometida. Eu tenho a impressão, irmãos, que naquele momento que ele recebeu aquilo, a reação de Moisés foi a seguinte: e eu quero ficar com esse povo aonde? Irmãos, tenho certeza absoluta que foi isso. Um povo que ele passa 120 anos sendo formado para estar onde ele estava. E esse povo perturba, pode ler o contexto do texto. Perturba-o tanto que ele fica nervoso. Depois você não vai entrar com esse povo terra Canaã. Ele falou: o que eu vou fazer lá? Eu quero a distância desse povo. Agora, se Deus tivesse falado para ele assim: você não vai entrar no reino dos céus, aí sim, eu acho que ele teria tido algum problema. Mas a consequência, ele foi para o céu. E de uma maneira que até hoje tento explicar o que Moisés estava fazendo vivo lá em cima, batendo um papo com Jesus,
junto com Elias, sendo que ele havia morrido. Aí Judas dá uma pincelada e diz, não, o corpo de Moisés foi disputado, mas o Senhor levou para o céu. Não precisa do corpo de Moisés estar no céu para ele aparecer com Elias, lá no Monte da Transfiguração. Não precisava. Mas o fato é que este homem, a consequência do seu pecado foi não entrar na terra prometida. Por outro lado, eu fico pensando, era o lugar que ele queria pôr os pés. Porque ele viveu a vida toda por esse alvo terreno do reino de Deus. A vida toda, desde o início da sua vida, ele foi colocado naquele cestinho, exatamente com o projeto de pisar na terra prometida. 120 anos depois, ele só vê a terra de longe, não entra. Por causa do seu pecado. Deus o perdoou, tem certeza que depois a gente vai lendo o contexto, a gente vai vendo o que isso provocou no coração de Moisés. Então o princípio continua, irmãos. Há o perdão, mas Deus não remove as consequências do pecado. Aí você pode ir para Jacó, você pode ir para Acã, e você pode pegar Davi e ver todas as consequências. Esse princípio também, irmãos, é e está fincado no Novo Testamento. Para aqueles que fazem uma divisão mental, teológica, vivencial, que o Antigo Testamento tem nada a ver conosco, esse é um dos maiores enganos que alguém pode ensinar ou tentar viver. Não existe essa desvinculação. O que existe é uma divisão para facilitar o estudo. Mas a revelação de 1 Gênesis até o último capítulo de Apocalipse é a mesma revelação. Como diz o pastor Ricardo, é a cosmovisão do reino sendo compartilhada conosco. Então não tem como divorciarmos, dicotomizarmos o Antigo e o Novo Testamento. Mas para aqueles que acham que assim o é, pode abrir em Gálatas 6, vamos abrir lá, versos 7 e 8. O que está dizendo lá Gálatas 6, 7 e 8? Então, o que ele está falando aqui? Primeiro, é que nós não podemos zombar de Deus. Todo pecado, não importa que pecado é, ele é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Quando eu peco, eu erro o alvo de Deus, e que Deus tinha e tem no coração quando ele me criou. E isso eu ofendo o coração de Deus. Porque eu fui chamado, criado, e criado pela segunda vez, eu fui recriado. Eu nasci novamente. O propósito de Deus foi referendado quando Cristo entrou no meu coração. Então eu não zombo de Deus. E quando eu vou pecar, eu estou falando, Deus não vai se importar com isso.
Deus não vai ligar para isso. Então, quando eu peco, eu erro o alvo de Deus. E com isto, Paulo diz assim: exatamente aquilo que você semear, você vai colher. O princípio é este. Você sempre colhe exatamente o que semear. Você sempre colhe mais do que você semeia. Isso é o princípio da semeadura. Eu planto um grão de milho, nasce um pé de milho, que traz 3 ou 4 espigas de milho, com centenas de grãos de milho. Então, quando eu planto algo, e quando eu colho, eu vou colher muito mais daquilo que eu plantei. E nós colheremos o que plantamos na carne aqui. Aqui. Estes versos, irmãos, é graça. É verso de graça isso aqui. Se eu sintonizo com Deus e planto no Espírito, da mesma maneira Deus vai cuidar para que os frutos do Espírito produzam. Vai produzir as realidades espirituais da minha vida. Esse texto de Gálatas, ele foi escrito para os crentes do Novo Testamento. Escrito para os crentes do Novo Testamento. E aqui, irmãos, está a mesma ideia expressa lá atrás com relação a Davi. Confissão e arrependimento não para a colheita. Confissão e arrependimento não param a colheita. Se você semear, com certeza você colherá. De alguma forma, irmãos, nós acreditamos que, confessando os nossos pecados, é como se eles nunca existissem. Foi nos ensinado isso muitas vezes. E não nos ensinou tudo. É claro que quando Deus nos perdoa, Ele perdoa sim. Diz que Ele joga para longe de si os nossos pecados. Mas as consequências ficam. Por isso que nós pecamos com muita facilidade. Porque nós achamos, olha, confessa e está tudo pronto. Eu já ouvi palavras assim, com relação a bandidão, pessoas que matam, que fazem uma coisa e outra, e confessam assim, o cara matou esse mundo de gente, vai para a igreja, agora diz que é crente. Mas ele continua preso. Continua preso. E um punhado de realidades que ele perdeu, ele continua perdendo. Apesar da sua conversão. Então, quando pensamos que vamos pecar, temos que entender que nós precisamos pôr na cabeça de que as consequências vão ficar. Graça significa que teremos a ajuda de Deus para enfrentarmos as consequências. Davi teve, nós vamos ver daqui a pouquinho. Graça significa que somos livres para entrarmos de novo no projeto de Deus para as nossas vidas. De tomarmos o norte certo do plano de Deus para os alvos que Ele tem para a minha vida. Deus pode fazer isso. Quando Ele me perdoa, Ele diz, olha, está perdoado, você não vai morrer pelo seu pecado.
E eu vou lhe ajudar a acertar a linha para você caminhar naquilo que eu criei você para fazer. E Ele vai fazer isso o tempo todo. Onde o pecado é semeado, uma colheita amarga sempre será ceifada. Eu li uma história interessante, irmãos, e não li por causa disso. Eu li pelo pastor que estava falando Esse pastor é da igreja metodista, da primeira igreja metodista de Atlanta, na Geórgia. Ele, como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem também esses momentos dos pastores pregarem nas penitenciárias. E o pastor Pierce Harris, ele foi pregar, pastor da igreja metodista de Atlanta, ele foi pregar a convite nessa penitenciária, a penitenciária estadual da Geórgia. E o diretor da prisão disse para ele o seguinte: pastor, tem uma pessoa aí que vai apresentá-lo. O senhor chega, os presos vão estar lá no lugar dele, os guardas vão estar no posicionamento, e tem uma pessoa para apresentá-lo. Então apareceu aquela pessoa barbuda, com o uniforme do exército, da prisão, e começou a história, contaram a história para os presos. E ele diz o seguinte: vários anos atrás, 2 meninos viviam na mesma comunidade ao norte da Geórgia. Frequentavam a mesma escola. Jogavam no mesmo grupo de amigos. Frequentavam as casas uns dos outros. Iam à mesma escola dominical. Frequentavam a mesma igreja, logicamente. Um deles saiu da escola dominical, porque ele sentia que tinha crescido. E aquilo não só era uma coisa de maricas, mas era uma coisa que pessoas inteligentes não deveriam fazer, ir à escola dominical. Então, ele decidiu que seria inteligente. Assim ele se rebelou contra os seus pais, contra Deus, contra a igreja, e fez o que ele quis fazer. O outro manteve o curso da vida espiritual. Ficou no mesmo lugar por um tempo, frequentando a mesma igreja, com os seus familiares, porque ele sentiu que aquilo era importante para a vida dele. Esses 2 meninos cresceram, e são agora homens crescidos, formados, e ambos estão aqui nesse dia. O menino que continuou o caminho certo, permaneceu fiel às coisas que tinha lhe sido ensinado. E é o pregador que vai trazer a palavra nesta manhã para nós. E o menino que saiu é o que está fazendo a introdução. E com lágrimas, saiu do lugar onde ele estava e deu um abraço no pastor Pierce. Escolhas têm consequências. Pecado, ele não é de graça. O inferno pode até induzir-nos, motivar-nos, apontando algumas realidades que ele cria, que não são verdadeiras. E nós, às vezes, embarcamos nisto. Um dos grandes problemas, irmãos, meu e de vocês, é que 1 João 1,9 é o primeiro versículo que nós decoramos. Pode perguntar aos seus meninos se eles não sabem 1 João 1,9. Sabe ou não sabe?
Qualquer um. Isso foi desde sempre. Um dos primeiros versículos que eu aprendi, e aprendi o significado, foi 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, e vai perdoar todos os meus pecados e purificar-me de toda injustiça. Gente, como isso é gostoso. Eu fui criado entendendo isso, irmãos. Mas o grande problema é que nós aprendemos esses versículos antes de aprendermos Romanos 6, 11 a 13. Esse é o problema. Quem é que sabe Romanos 6, 11 a 13 de cor? Nenhum de nós. A gente não sabe. Por quê? Porque não nos convém. Eu preciso viver de tal maneira que ser crente, servir a Deus não seja tão pesado. Que seja light. Que não tem problema, você pecou, vem cá, confessa. Não, mas você está com um neném na barriga. Ah, mas pobrezinho, o que a gente vai fazer? Vai fazer, meu irmão? Eu não preciso fazer nada. Uma vez nós tivemos uma situação difícil, e sempre é colocado, pecado sempre é situação difícil, irmãos. E 2 pessoas. Eu não preciso dizer para vocês 2 pessoas que envolvem uma mulher e um homem, né? Nós falamos, 2 pessoas foram me procurar no consultório pastoral e para confessar o pecado. Você pode ter certeza, foi isso mesmo. E aí eles perguntaram, o que o senhor vai fazer? Primeira resposta, eu não tenho que fazer nada. Deus já está fazendo. Primeiro, vocês estão aqui chorando e vão confessar o pecado. Segundo, o que vai acontecer, vocês já fizeram. Vocês já fizeram. Vocês puseram algo em funcionamento que vocês não têm que comparar esse negócio. Não tem que comparar. Vamos ler lá Romanos, irmãos. Romanos 6. Às vezes, a gente passa pelos textos, como ele não constrói assim, aquelas coisas que a gente gostaria que construísse, a gente faz de conta que não entendeu. Verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 1 João 1,9 diz assim, olha, não tem problema, se você pecou, vai lá e confessa. Esse texto está dizendo aqui para mim que eu não deveria pecar. Pecar só para ser perdoado? O texto está dizendo
que eu morri para o pecado. É que eu preciso de consagrar-me a Deus. Santificar-me ao Senhor. Agora, de todo coração, irmãos, quantos de nós aqui sentados hoje ou em pé, que é o meu caso, consideramos isso? Sabe o que nós cogitamos, racionalizamos? Não, eu sei todo o processo da soteriologia. Então, arrepende, converta e o seu pecado será perdoado. Então, isso é uma motivação oculta, teológica, para abrir uma porta para o pecado. E vocês acham que os nossos filhos não fazem a mesma coisa? Fazem a mesma coisa. Agora, Paulo está dizendo assim, não peque aquele que está em Cristo. Vocês estão mortos para o pecado. Mas nós, como igreja hoje, irmãos, estamos vivinhos para o pecado. E outra coisa, nós ainda estamos tomando as pílulas que têm sido oferecidas pelo mundo para mantermos-nos vivos para o pecado. Voluntariamente nós fazemos isso. Porque qualquer botãozinho do mouse ou da televisão está no controle das minhas mãos. O volante do meu carro, o comando do meu carro está no meu controle. Ele vai para onde eu quero, ele não sai, fala, eu vou para trás do Cristo. Não diz isso. O meu carro só vai para lá se eu levá-lo para lá. Então, irmãos, Deus chamou a mim e a você. E claramente Ele diz isto. Para não pecar. Nós somos programados, irmãos, para pecar. Não fazemos força para pecarmos, irmãos. Agora, o que a gente precisa colocar no coração, que se eu confesso, arrependo e confesso, eu não vou embora sem o pecado. Eu vou embora sem as consequências eternas eu já fui perdoado. Aquele pecado não vai me levar para o inferno. A graça perdoou-me. Eu tenho um advogado. Imagine vocês, irmãos. Qualquer causa que precise de advogado não é um negócio fácil. Advogado de defesa. Então, quando João escreve, ele diz, se vocês pecarem, não é para pecar, mas se porventura acontecer um acidente na sua vida, nós temos advogado junto ao Pai. Ou seja, toda vez que nós pecamos, irmãos, é uma causa que da entrada nos tribunais celestiais. Toda vez. Porque, irmãos, não era para se fazer isso. Habitantes do reino, aliás, cidadãos do reino de Deus, não é para pecar. Não é para pecar. Porque toda vez que se peca, inicia-se um processo e nós temos um advogado para julgar a nossa causa diante do reino. Por que tem causas diante dos tribunais? É porque alguém quebrou alguma coisa que não era para ser quebrado. Então, não é para eu pecar. Todo o meu corpo, toda a minha mente, deveriam estar consagrados inteiramente ao Senhor.
inteiramente. Mas nós não pensamos muito nisto. Então nós precisamos lembrar o princípio de Davi, irmãos. Deus sempre, imediata e completamente, perdoa o pecado. Quando há confissão e arrependimento genuíno, mas Ele não remove as consequências dos nossos pecados. E aqui, irmãos, como eu já disse da outra vez, não é só pecado moral, sexual. Qualquer pecado. Qualquer pecado, irmãos. Qualquer realidade que eu pratico contra o meu próprio corpo e contra o Senhor. Porque há pecados que eu pratico contra o meu próprio corpo. O que é? Por exemplo, tomar Coca-Cola de manhã até a garrafa de 2 litros chegar embaixo. Estou pecando. Encher no churrasco a barriga daquela gordurinha. Estou pecando. Estou pecando. Ou chama o SAMU, de preferência o doutor Hildo estiver no SAMU. Não, o que ele vai fazer? Você já entupiu tudo. Irmãos, são consequências. Agora, Senhor, perdoa o meu pecado da gula. Tudo bem, querido, mas suas veias estão tudo entupidas. Você vai perder aí qualidade de vida e você vai vir embora mais cedo, cara. Agora, não é o que eu tinha pensado sobre você. Você vai vir mais cedo porque você estragou todo o projeto. Ou vocês não acreditam nisso? Eu acredito. Eu acredito. Por que a gente vai mais cedo? Mas pode isso mais cedo? Sei lá, quem sabe. Agora, por dúvida, eu vou cuidar bem. Porque é assim que preceitua, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito. E o texto está dizendo aqui que eu devo oferecer a Ele como ressurretos dentre os mortos. Todos os meus membros, oferecer a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, do que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é justo. Mas vamos voltar para Davi, irmãos. Quando Davi peca, Davi desencadeia uma tempestade de tragédias sobre a sua vida e a sua família. Primeiro, a família começa a sofrer isso. Primeiro a família, os filhos começam a experimentar essa realidade. Mas uma coisa, irmãos, que alegra muito o meu coração, e precisa alegrar o seu também, que embora somos desobedientes, que não somos inconsequentes, Deus ainda cuida de nós. Num aprendizado durante as consequências. Como Deus é fantástico, irmãos. Apesar das consequências, da dor que sofremos na consequência, nós podemos experimentar todos os dias que Deus cuida de nós. Ele ainda está trabalhando. Primeira coisa que eu vejo em Davi. Davi continuou sendo homem de Deus. Isso é algo fantástico. Eu não queria estar na pele de Davi nas consequências do seu pecado. Não queria. Eu acho, irmãos, que no meu temperamento, Davi porque era um guerreiro. Eu vejo esse camarada impetuoso, daqueles assim que tudo para ele era para ontem. Eu vejo ele assim. Mas se fosse nas minhas condições,
Eu não queria ver ninguém. Banho eu deveria tomar um assim de cada 3 em 3 meses. Claro. Eu não conseguiria. Mas eu continuaria sendo homem de Deus. Porque eu continuaria crendo nele, que ele me perdoou, estava indo para o céu. E oraria para que isso fosse muito rápido, para que isso apagasse a minha vida. E que a minha história ficasse para os outros, para aprendizado. E às vezes não para ser copiado. Mas para aprendizado. Mas que eu queria ir embora o mais rápido possível, você poderia ter certeza disso que eu queria. Às vezes eu converso com irmãos que trazem a marca dessa rebelião de Deus, contra Deus, é que eles querem ir embora. Eles querem ir embora, irmãos. Eles querem acabar com esse negócio aqui. Eu não sei se vocês já tiveram com irmãos e pessoas que o pecado deles foi uma desgraça. Transformou-se em desgraça. E essas pessoas, elas não querem ficar, elas não querem ver ninguém. Elas coram de vergonha quando vem um amigo que sabe do problema. Mas Deus continua trabalhando. E uma das coisas, irmãos, que Davi não fez foi renunciar ao futuro. Que isso aqui para mim é uma das qualidades peculiares a Davi. E eu quero ir com os irmãos a 2 incidentes que ocorreram com Davi como consequência do seu pecado. E ele mostra através das suas reações que ele estava entendendo o projeto de Deus. Eu penso sempre assim, irmãos. Ó, Senhor, isso tem a ver com a minha colheita. Agora me ajude, Senhor, enquanto eu estiver colhendo esse negócio. Vamos abrir lá. Se você nunca leu esse texto prestando atenção, 2 Samuel. Eu quero trabalhar com os irmãos hoje. 2 Samuel, capítulo 15. Ó, se você depois quiser ler todo o capítulo, você vai encontrar aqui coisas fantásticas nesse texto. Mas eu quero ler com os irmãos apenas do verso 24. Nesse capítulo aqui, irmãos, tem tem pormenores. Quem na leitura anual da Bíblia já passou por 2 Samuel já, né? 2 Samuel 15. Vocês já pararam para pensar? Vocês pararam quando leram esse texto? Para pensar nas revelações que esse capítulo faz? Esse capítulo é um dos capítulos mais bonitos, irmãos, da vida de Davi com aqueles que andam com ele pós-pecado de Davi. Esse capítulo, do verso 19 até o verso 23, é uma das maiores expressões de amor e de fidelidade. De amor e de fidelidade. Olha o nome da pessoa. Itai. O que diz sobre ele aqui? Ele é um geteu. Quem é geteu? Quem é de qual a nação essa etnia pertence?
Os heteus pertencem a que nação? Pernambucano pertence à nação brasileira. Paraibano pertence à nação brasileira. Paranaense pertence à nação brasileira. Mineiro pertence à nação brasileira. Paulista pertence à nação brasileira. E o geteu? De qual nação? Mas que... Ele é estrangeiro. Ele é um filisteu, irmãos. Filisteu. Todas essas três nações étnicas que enumeram aí, que acompanham a Davi, são estrangeiros, não são israelitas. São estrangeiros. O exército de Davi, que está presente com ele agora, nesse momento, é o mesmo exército que esteve com ele lá atrás, lá na caverna. Isso é algo fantástico para a gente pensar. Mas não é aqui que eu quero pensar, não. Eu quero pensar com vocês no 24. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Contexto, a rebelião de Absalão. Absalão toma o reino, desce para Hebrom, toma o reino, se declara rei de Israel. Davi diz o seguinte, precisamos sair daqui o mais rápido possível, porque ele vai matar a todo mundo. Ele vai matar todos quantos estiverem na frente dele. Então nós precisamos de ir embora. Reúne todo mundo e vamos embora. Então o que acontece? Davi vai voltar de novo para o deserto. Davi vai voltar para o deserto novamente. E ali na porta fica ali os sacerdotes, os levitas, obedecendo todo um processo. A arca está ali, a presença física de Deus está ali, e eles estão passando. Verso 25. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. É aqui que saiu a frase. Davi não está renunciando o futuro. Davi está colhendo as consequências dos seus pecados. Mas Davi está reconstruindo isto com atitudes corretas. O que ele está pensando aqui? Eu, que estou colhendo do pecado que eu plantei, não mereço levar a presença física de Deus comigo. Quem merece isto é o templo. Ele vai ficar no lugar devido a ele, o povo precisará dele. Inclusive o meu filho. Davi agora já está tendo aquela mesma visão, perspicácia que ele tinha quando ele era mais jovem. Ele estava priorizando a realidade de Deus e não as suas realidades. Ele estava agora abdicando-se da presença física de Deus e dizendo a Deus, eu já estou nas mãos dele desde sempre, se eu achei graça.
Mas não é a graça de se ser perdoado, é a graça de se ser trazido de novo, aceito ainda no projeto de Deus, como rei de Israel. Porque de fato ele ainda é, mas de verdade não. Ele não está mais, é Absalão que se declarou agora. Ele é um rei sem trono, ele está fora. Mas ele chama o sumo sacerdote e leva de volta a arca para a cidade. Volta com a arca. Olha o verso 26. Porém, se ele, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui. Faça de mim como melhor lhe parecer. Eu vejo nisso aqui, irmãos, um homem quebrado, crente, dimensionando as consequências do seu pecado. Dizendo, olha, se eu não tiver mais o trono, eu o perdi quando eu pequei. Só Deus para devolver-me de novo. Agora, se ele falar assim, Davi, você está tão maculado, que você não subirá mais no trono, está tudo bem para mim. Eu fui perdoado, estou indo para o céu. E talvez a oração dele seria aquela, Senhor, dá para o Senhor abreviar esse negócio? Davi morreu cedo, irmãos. Com quantos anos Davi morreu, irmãos? Procure lá para você ficar esbabacado. Cedo. Se compararmos a idade de Davi com a idade dos que morriam na época de Davi, ele morreu jovem. 70 anos hoje é jovem. Camarada de 70 anos chega perto do senhor, o que o senhor fala para ele? Ô, meu rapaz, não é verdade? Essa segunda etapa do plantio de seringueira, o senhor começou com quantos anos? Essa segunda. 87 anos. Otávio plantou. Olavo plantou quantos mil pés? 6.000 pés de seringueira. E tem gente aí de 70 falando que acabou o negócio, não quer plantar mais nada. E ele tem já uma outra que já está colhendo. Eu passei lá, os potinhos, está tudo caindo látex. 70 anos, esse gigante morreu jovem. Mas ele não renunciou ao futuro. Ele disse, se ele quiser trazer-me de volta, eu vou vir. Agora, se ele não quiser me trazer de volta, tudo bem, Senhor, faça comigo o que lhe bem parecer. Porque vai ser o melhor. 27. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, o vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar, levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Atitude fantástica. É lá que ela deve estar. Eu vou agora construir uma realidade com Deus que eu não consigo tê-lo fisicamente. Porque essa é a visão de Israel, irmãos. A arca era o Deus presente. Vendo a arca, Deus ali estava. E ele se fazia presente ali. Ele estava presente ali.
É um pacto dele com o seu povo. Por isso que havia o Santo dos Santos. E era todo um processo para se apresentar diante do Senhor. Era uma única pessoa, uma vez por ano. Com um preparo rigoríssimo para chegar lá. Verso 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Ele tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Agora a gente poderia, irmãos, ficar pensando assim, chorando por quê? Será que é porque ele perdeu o reino? Eu acho que não. A palavra dele anterior não dá margem para eu entender que o trono, a essa altura do campeonato, significasse alguma coisa para ele. Porque aquele que o havia dado, o havia tomado. E era o único que poderia restituí-lo. Agora chorando, irmãos. Tristeza. Remorso. Arrependimento. De olhar todas aquelas pessoas com criancinha, todo mundo. E ele... Gente, Davi sabia o que era a vida de um deserto. Davi sabia o que era viver sem ter um teto. Davi conhecia toda a tristeza de se ser fugitivo. Davi era um especialista de esconder, de fugir. Ele olhando a realidade espiritual daquelas pessoas. Ele e o povo chorando. Eu não sei se o povo estava chorando porque ele estava chorando, ou se o povo estava chorando porque o povo estava também entendendo o porquê que o seu rei estava chorando. Outra coisa, nunca Davi apareceu com a cabeça coberta. O que vem à sua mente, a primeira coisa, quando alguém cobre a cabeça? Vergonha. O que Adão e Eva teve quando pecaram? Vergonha. Irmãos, todo mundo sabia que Davi estava indo ali. Mas Davi não queria mostrar o rosto. Ele cobriu a cabeça. E todos cobriram a cabeça com ele. Ou seja, a vergonha de Davi era a vergonha de todo o povo. Veja, irmãos, a dimensão das consequências do pecado. A vergonha de Davi era a vergonha de todo o povo. Agora vem um outro. Tirar o calçado real. Que não era o calçado de qualquer um. Não era. O calçado de Davi era diferenciado. Uma coisa é Moisés tirar o sapato e se declarar servo diante de Deus. Outra coisa é o rei Davi tirar o sapato e andar com seus servos. O que ele está falando? Eu me tornei como qualquer um de vocês. O texto não diz que os outros tiraram o sapato. Até porque não precisavam tirar o sapato, porque eles eram servos. O único ali que precisava tirar o sapato para se declarar servo era o rei. E ele tira o sapato, descalço, chorando descalço.
Então fizeram saber a Davi, 31, dizendo: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ou seja, quem era o cabeça de toda a movimentação era exatamente Aitofel. Aí o que ele ora? Senhor, não deixa esse camarada colocar minhocas na cabeça do meu filho. Torne loucura esse negócio. Que isso não leve a nada, mas haja. Olha que diferença agora. Davi o Todo-Poderoso. Davi o que aparecia, o que fazia acontecer, agora está entregando tudo ao Senhor, inclusive a possibilidade de voltar. Ao chegar Davi, 32, ao cima, a montanha, ao monte, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. O que acontece agora? O conselheiro quer estar com Davi diante de Deus. E Davi fala assim: olha aqui, volte para Israel. Volte para Jerusalém. Você vai ser muito mais útil lá. Vai lá e veja o que está acontecendo. Se você, boca da realidade de Deus. E Davi permanece no lugar de oração. 35. Tens lá contigo Zadok, Abiatar, sacerdote. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com ele os teus 2 filhos, Aimaiás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, me mandareis notícia de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Irmãos, esse é um incidente que prova que Deus ainda estava disponível para Davi, que Davi não perdeu a perspectiva de Deus, ele continua uma pessoa crente, mas ele está colhendo o que ele plantou. Foi perdoado no ato da confissão. Não morreu, mas foi perdoado. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus não vai te deixar nas suas lutas. Não vai. Ele vai te abençoar. Vai te abençoar. Ele vai estar com você. Mas você vai sofrer. O pecado já vem com essa etiqueta, irmãos. Preço, alto custo. Às vezes nós não fazemos inconsequentemente, é como as compras. Às vezes você não calcula o valor que você está comprando. Quanto aquilo vai lhe custar. Mas o pecado, semelhantemente, vem com a etiqueta de custo, irmãos. Nós podemos encarar aquilo e estar disposto a falar: não, eu vou pagar o preço de abandonar, vou pagar o preço de fazer isso, aquilo, outro. Mas o custo é muito alto, irmãos. Muito alto. Se nós caminharmos assim, isso vai nos fazer bem. A gente precisa dizer o seguinte: o pecado é muito alto custo. Se quisermos caminhar um pouquinho mais, saber quanto custou a Jesus o meu e o seu pecado. Muito alto custo. Então vamos colocar no coração: não há pecado sem consequência, irmãos. Nenhum. Nenhum pecado sem consequência.
Deus perdoa o pecado da gula, mas você pode subir na balança e vai ver o negócio lá. Deus perdoa você comer a gordurinha lá, não tem nenhum problema. Mas depois, o seu cardiologista vai dizer para você que você está mal. Está tudo entupido das suas artérias. Não tem nenhum problema você beber 2 litros de Coca-Cola de manhã. Mas o seu urologista vai te dar uma péssima notícia daqui a uns anos. Então, irmãos, não tem como. Alguém me diz assim, por que fulano é tão saudável? Vê o que ele come. Vê que hora que ele dorme. Vê o que ele faz. Claro que pode chegar alguma coisa na sua vida, em termos de doença, que a gente não tem culpa nenhuma, mas isso faz parte do material biodegradável do qual nós somos construídos. Alguns ferrugem podem aparecer nos nossos carros e nós nunca temos ido com ele à praia, para Maresia. Chegou, alguma coisa veio errado. Né? Um rim, um coração, um nódulo, que eu não fiz nada para esse negócio aparecer aqui, está esse troço aqui. Mas simplesmente porque eu sou construído de um material biodegradável. Em mim pode aparecer todas as patologias que aparecem em todo o corpo humano. Eu não sou feito de um material diferente. Nem Jesus foi. Sentiu dor, sentiu sede. Vocês acham que Jesus sentiu dor nos pés quando ele caminhou muito? Eu fico pensando, quando nós estamos estudando lá a família de Betânia, eu fico pensando que às vezes Jesus chegou lá e falou assim, não tem uma água quentinha aí para eu pôr o pé? Aí, claro, Marta correu para esquentar a água para Jesus. Ou quem sabe já estivesse pronta. Jesus chegou e ele nem mesmo precisava tirar as sandálias. Eles eram tão servos de Jesus que, segundo a palavra de João, tirar a sandália de Jesus era um privilégio. Que ele se sentiu tão imerecedor que ele diz assim, nem esse privilégio de desatar a tua sandália eu sou digno. Então, irmãos, todos nós vamos ter doenças naturais, mas eu não vou caçar a doença. E a gente precisava aprender isso todos os dias. Tivemos 24 conexões. Araraquara, Campinas, Moçambique, irmão Samuel, um abraço. Buenos Aires, Uberaba, Porto Alegre, Zug. A Liliana está internada? Poxa. Talvez está aqui o Júnior, né? Ô Júnior, vamos estar orando pela Liliana mais uma vez. Venceram a etapa passada e vão vencer essa agora também. E Londres, a Lu, um abração, Lu. Deus abençoe, seus pais mandam um abraço. Valor de quê, minha irmã?